E aí, maravilhosa! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais uma entrevista do programa Elite do FBI Clube. Se você está assistindo pela nossa plataforma, seja muito bem-vinda. Aproveita para pegar os contatos da nossa entrevistada aqui, já marcar aquele café esperto. E se você está assistindo pelo YouTube, aproveita para se inscrever. E depois que você assistir essa entrevista, tem várias outras de outras mulheres empreendedoras e empresárias incríveis para você assistir e se inspirar tanto na jornada quanto na história dessas pessoas. Então, hoje, eu vou conversar com ela, a dona Caroline Pita, que é psicóloga e mentora de outros psicólogos também. Sim. Eu amo conversar com psicólogas. Quero conhecer um pouquinho mais da sua história. Carol, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer. Agora a gente pode dar as mãozinhas. Podemos. Tem sido, um prazer estar com você, principalmente no FBI. Tem sido um prazer estar com as meninas. E, nossa, quando surgiu essa agenda, eu mais do que depressa aceitei. E vamos lá, falar um pouquinho de mim para você. Bom, eu tenho 31 anos, já trabalhei aí na área de RH, hoje atuo como psicóloga, principalmente com questões de ansiedade, mulheres, e mentoria hoje de psicólogos, ou pessoas que estão se formando e ingressando dentro da área. Então, hoje, basicamente, minha rotina tem sido essa, e atendo, assim, o mundo inteiro, Hoje com esse negócio da internet, eu tenho pessoas diversas, pessoas de outros países, que é uma coisa que você fala assim pra família, você fala... Como assim isso é possível, Então, basicamente tem sido isso, minha área profissional. Eu sempre gosto, Ká, de puxar pra história. Então, assim, conta um pouquinho de você. Como que você caiu na psicologia? Conta um pouquinho como que você caiu no RH. A gente vinha falando um pouquinho nos bastidores dessa experiência do corpo, que essa experiência profissional trouxe, quanto foi bom isso. Então, conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Eu comecei... profissionalmente, assim, na área de RH em 2015, mais ou menos, que foi quando eu trabalhei como guardinha na minha cidade, tinha esse projeto, de jovem aprendiz. E nesse projeto você faz orientação profissional. E ali tinha psicólogos, que fizeram essa avaliação com a gente. E eu lembro que eu olhei assim e falei, o que essa mulher faz? Que coisa interessante. Eu falei, quero fazer isso. Sei que eu saí da guardinha, me formei, fiz o ensino médio. E comecei a pesquisar e vi que não era uma realidade naquele momento, por questão financeira. E segui. Comecei a fazer RH justamente porque vi que era uma possibilidade, era muito mais acessível. Fiz RH e ingressei dentro da profissão, como RH nas organizações. Meados mais ou menos de 2019, comecei estudando já psicologia, porque eu fiz todos os cursos que você imaginar de RH. Quando eu vi que não tinha mais o que fazer... Você falou, poxa, pra onde eu vou aqui? Foi exatamente isso. Falei, vou fazer psicologia, porque hoje o que eu vejo que o mercado, o que mais que eu preciso fazer? Todos, Gabi, sem brincadeira. Pelo menos uns 20 cursos eu tenho. Caramba! Muita coisa. E aí, o que aconteceu? Entrei na psicologia, comecei a estudar, tava terceiro ano de psicologia, comecei a ter um atrito, um conflito comigo... Cheguei, eu trabalhava numa empresa muito humana, e eu comecei a ver que tinham profissionais que trabalhavam ali, que adoeciam, mesmo a empresa sendo humana. Eu falei, alguma coisa tá incongruente aqui, não tá fechando. A conta não tá fechando. E aí eu comecei a perceber que eu queria agir como psicóloga, mas eu não podia. Porque pronto, você tinha essa limitação ali. Porque é da organização, nós sabemos que o psicólogo precisa de um ambiente preservado, todos os seus recursos e tudo mais. E foi onde comecei a despertar esse outro lado pra psicologia. E quando foi finalzinho da minha faculdade, já estava ali no quinto ano, eu pedi o meu desligamento do RH e me dediquei full time, 6 meses pra abrir a clínica. E foi assim, foi exatamente pra organizar tudo. Foi uma transição abrupta, assim, Foi. De certa forma, foi. Em 2019, eu comecei a estudar um pouquinho de marketing para psicólogos. Mas eu não podia colocar em prática, porque eu trabalhava, era horário comercial. Então, não dava para ser assíduo naquilo. Foi, então, que eu falei, eu preciso encerrar isso, E eu tive Chega muita uma hora dificuldade. Que não tem como, você esticar. Parece que os braços, eles vão se separando, assim, exatamente isso. Tipo... Um chiclete que você vai mastigando e você vê que não vai. E eu lembro que eu tive muita dificuldade de encerrar esse ciclo do RH, Eu precisei sair da empresa de uma forma assim, olha, arrumei outra oportunidade. E não era bem uma outra oportunidade, era uma fuga, pra sair daquilo. Ingressei na psicologia, com supervisão, porque no começo, muita supervisão, porque não tinha, diferente de uma até das coisas que eu senti muito, 13 anos com gestor. E eu me vi sem gestor, Então, quem era essa pessoa? Quem é que vai me encaminhar aqui, me orientar? Exato. Então, muitos professores, muita supervisão. E foi que eu já tinha supervisão antes de atender.
E meados ali de final de 2022, passei a atender exclusivamente, atendo somente online, né? Hoje eu tenho minha cartela de clientes cheia, né? Tenho mais de 30 pacientes, atendo somente dessa forma, né? E deu muito certo. E, cara, terapia online é vida. É muito bom. Assim, eu concordo que quem às vezes não tem o espacinho próprio ali, fica um pouco mais difícil e tal, mas é seu sensacional. momento, você vai lá no seu cantinho, faz, pronto, você aproveita. Não sei, eu adoro, eu acho muito Eu legal. percebi uma diferença imensa. A pessoa se solta muito mais. Parece que, sei lá, você não tá ali, tipo, olho... Sim. Tem gente que tem muito mais facilidade de se soltar, mas tem gente que tem mais, né? Sim, imagina a pessoa ir num espaço, né, um ambiente que não é dele, por mais que seja confortável e tudo mais, mas não é dele aquele ambiente, né? E o online, a facilidade de deslocamento, isso, nossa, eu não... E aí tem a questão, né? Eu falo que eu trabalho das 2 às 8 até às 10, porque tem essas preferências também, né? O horário, enfim, porque o pessoal trabalha, eles querem ir para esse horário para atendimento, né? Então são escolhas, né, que a gente faz e deu muito certo. E precisa ter muita disciplina quanto à agenda também, pra você não ir Eu percebi isso. Eu percebi que eu sou muito disciplinada na prática. Porque justamente isso, saiu o gestor, quem é que me gerencia? Né? E eu consegui. Mesma. E você trabalhando no home office, acaba que você, às vezes, aquela louça, aquela, né, atividade que precisa fazer. E você precisa se policiar. Não, meu trabalho em primeiro lugar. É como se eu não estivesse aqui, né? Exato. Literalmente. E, às vezes, né, como psicóloga, você vem com um pensamento assim, né, a pessoa vai ver que eu não tô fazendo, o marido chega, tá tudo ali. Isso você tem que se limitar, né? Porque eu sou são trabalho. papéis, né? São papéis, exatamente. Eu queria que a gente entrasse um pouquinho nessa coisa da ansiedade. Em o quanto tá cada vez mais latente. Que bom que a gente tem cada vez mais gente falando sobre isso pra identificar os gatilhos, as coisas que acontecem no momento em que a pessoa tá ansiosa, quem procurar e tudo mais. Que bom que hoje a gente tem recurso, porque como uma pessoa que já passou por isso, e esporadicamente ainda acontece uma coisinha ou outra, que bom que a gente fala sobre isso. Porque há anos atrás, sabe quando você começa a meio que fazer tipo assim, sei lá, muitos anos atrás, 10 anos atrás, 12 anos atrás, começa a lembrar de coisas que aconteceram? Sim. Aí você fala, eita, eu acho que isso foi um momentozinho de ansiedade, ou de crise, Só que a gente não tinha informação suficiente sobre isso. Acho que esse é um ponto que é mais fácil da gente identificar. E tem uma outra coisa que eu queria que você abordasse também, que é o seguinte, crise de ansiedade é uma coisa que as pessoas estão nomeando muito pra tudo, e não se sabe muito diferenciar mais. Então, eu queria que você se aventurasse aí pra falar sobre essas coisas. Acredito que você escolheu, acho que é a melhor pessoa, que eu bato muito nessa tecla, né? De verdade. Acho que você já presenciou situações. Sim. Realmente, né? Hoje tem se falado muito mais isso da ansiedade, tá visivelmente, né? Tá claro pra gente. Mas existe uma distorção muito clara, né? Então, ansiedade é uma emoção, é algo bom, né? A gente convida, né, as pessoas a olharem para a ansiedade como algo positivo, algo necessário para nossa vida. Faz sentido. É só devido à ansiedade que a gente consegue ter comportamento de luta e fuga. Pronto. Né? Porque como tá pegando fogo em algum lugar, quem é que dá esse sinal? Se você ficar inerte, você não consegue. Né? É a ansiedade. Então, ela faz parte da nossa vida e as pessoas às vezes distorcem, né? O que acontece hoje é que tem uma hipervigilância da ansiedade e até muito da questão de reações fisiológicas. Então, uma palpitação no coração, uma sudorese, aí as pessoas já tô ansiosa, ou até mesmo associa a palpitação no coração como já uma ansiedade. Isso tem acontecido muito e já entra nessa outra questão que você queria falar, né? Então, ansiedade por ser uma emoção, né, ela traz algumas características, né, no nosso organismo, mas ela não é o ataque de pânico. Isso que diferencia, né? Porque não existe crise de ansiedade. Existe ataque de pânico. Pronto. Né? Que é realmente essa sudorese, palpitação no coração. Esse é o ápice da reação. Isso. Dentro da ciência, dentro da psicologia, não existe crise, né? Tudo bem, a gente entende enquanto profissional, né? As pessoas dizerem pra gente como essa crise... Eu tive uma crise de ansiedade, tipo Isso. assim. Mas aí a gente levanta, como foi? Né? Conta um pouquinho mais, relata, né? Porque daí a pessoa, você vê que na verdade é uma hipervigilância do que é uma reação normal do corpo, né? Então, hoje eu tava falando com uma paciente onde a gente percebeu isso. O filho tá jogando, percebe que tá ali muito alucinado no jogo, muito eufórico no jogo. O coração tá acelerado, ele acha que vai ter pânico, uma criança, né? Então, o que tá acontecendo?
É uma hipervigilância. Ele tá ali no jogo, né? E tá na emoção do jogo, então já tá distorcendo um pouquinho. E isso é uma coisa que a gente precisa mudar, né? Porque as pessoas acabam potencializando a ansiedade. Eu acho que eu vou usar uma frase até meio chula, assim, dar nome aos bois. Claro. Tipo assim, quando a gente chama de ansiedade aquilo que não necessariamente é ansiedade, primeiro, a gente não consegue entender o devido valor da mesma. E aí a gente começa a achar que tudo é. Inclusive, acho que foi o meu primeiro episódio de crise de pânico, que aí foi realmente, porque eu tive, não sei como chama isso, tipo catarse, que a mão... Catarse. Eu fico sem ar, enfim, foi horrível. Foi em um dia. E foi realmente do nada. Eu tava conversando com o Márcio sobre um assunto que era desconfortável. E do nada a sensação de falta de ar começou. Daí você dá atenção pra falta de ar e o restante dos sintomas começam. Isso. E eu tive outra no dia seguinte, só que eu tive uma por medo de ter. Ó, pra você ver. Que daí é o famoso ataque de pânico, que é o transtorno de pânico. É o medo de ter pânico. O medo. Aí, tipo, no dia seguinte, tive de novo do tipo, meu Deus, será que eu vou ter de novo aquilo? Porque daí você tem medo de sentir aquela sensação de novo. Mas é muito importante a gente saber discernir, porque... Acho que eu vou entrar num papo profundo aqui, hein? Bora lá. Lidar com as próprias emoções. Algumas vezes é mais confortável você dar um nome pra algo e meio que terceirizar e encapar aquilo de crise de ansiedade. Porque você sai de si e não conseguiu se autogerenciar, tá tudo bem. Muitas vezes as pessoas passam por isso. Mas algumas vezes é mais fácil encapar de ansiedade pra meio que minimizar sua falta de autorregulação ali. Hoje, o que acontece, né? Nós não fomos ensinados a lidar com as emoções. Pronto. Isso é claro, né? Eu até recomendo, é uma coisa que talvez deveria entrar dentro dos estudos. Nossa, seria meu sonho. Eu sempre falo quanto a educação financeira e educação emocional é uma coisa que a gente deveria trazer para a realidade, justamente para isso, né? Porque existem tantas emoções que realmente é difícil, né? Se a gente pegar o livro lá, Emocionário, tem emoções que você fala, cara, já senti isso, né? E não tem nada a ver com a ansiedade. Chama Emocionário? Tem um livro de estudos de emoções que Emocionário tem diversas emoções. Hoje nós temos cerca de 20 a 21 emoções que se utiliza universalmente. Sim. Mas tem outras já... derivadas. Isso, que vem em consequência. Tem países que não é bem aceito, enfim. Mas hoje nós temos esse livro que ele auxilia e ele vai mostrando como ela vai se veiculando em outras emoções. Uma emoção leva a outra, né? Então é bem legal. Mas é isso, nós não fomos educados, né, dessa forma. Automaticamente a gente... E isso é universal, né? De dar o nome para uma coisa que tá muito no auge agora, né? E é uma coisa que a gente precisa trazer também para as pessoas. E dentro da sessão de psicoterapia, a gente faz muito isso. A gente vê que existe um erro ali do paciente, né? Mas como, por exemplo, a crise de ansiedade e o ataque de pânico. Tá tudo bem, né? A gente entende que é uma linguagem popular, mas que precisa, às vezes, educar, né? A gente faz a psicoeducação do paciente nesse sentido. Faz muito sentido. E aí, falando da abordagem da TCC versus ali o tratamento da ansiedade, efetividade e tudo mais. Vamos lá, que até uma das coisas, né? Eu sou especialista em TCC, né? Sim. Tenho formação e tudo mais, porque quando nós fazemos a faculdade, nós não somos especialistas. Certo. Depois a gente faz a formação, tem o título pelo CRP e tudo mais. O que acontece? Hoje, a TCC, ela é pioneira. Isso não dá para discutir. Ela é hoje a abordagem pioneira no mundo, né? Justamente porque tem o seu papel. Que ela faz tratamentos, principalmente da ansiedade, e ela consegue fazer tratamentos sem medicação. Né? Então, claro, vai do nível, né? Vai da condição do paciente e também do limiar dele, né? Mas ela é hoje pioneira justamente por isso, né? Ela tem evidência, né? A que mais tem evidência no tratamento de depressão e ansiedade. Então, por isso que ela é super recomendada, né? Hoje o que eu mais recebo o meu psiquiatra me indicou, mas ele falou que é pra eu fazer uma TCC. E eu falei, ai, que bom. Que bom. Os psiquiatras agora estão se movimentando também. Mas eu acho que é por conta desse boom dos terapeutas também, né? Existem outras terapias e aí, às vezes, o psiquiatra fala, você tem que fazer terapia. E a pessoa procura um terapeuta e ela não tenha... E é fato que para determinadas situações é bem isso. A gente precisa. Existe espaço para todos, com certeza. Mas eu acho que nessa questão do tratamento, né, de uma questão principalmente fisiológica, que vem de uma questão de muito mais central, sistema nervoso central,
é psicólogo e psiquiatra, né? Não dá pra gente fugir disso. Isso também é um erro que acontece universalmente, tá tudo certo, né? As pessoas vão chegar a esse conhecimento, está chegando muito agora, né? Mas é um tratamento específico. E também assim, mas só trabalha com tratamento de ansiedade? Não. Por que será que gerou ansiedade nessa pessoa? Muitas das vezes é questão de falta de autoconhecimento, né? A famosa procrastinação, sabotagem, enfim. E acontece a mesma coisa com essas palavras, né? Ai, procrastinação, sabotagem, tudo. Empacota uma série de coisas com a mesma palavra e as pessoas não conseguem discernir mais o que é o que, né? Exato, acontece. Tá na moda, né? Agora, né? Procrastinação e autossabotagem. Autossabotagem acho que já tá saindo. Sim, sim. Mas tem. Bom, a gente consegue, junto com o paciente, entender que realmente, né? Muitas das vezes essa palavra faz sentido, mas a gente vai educando ele. Né? E eu vejo que a perita, né, que já passou por muita terapia e psiquiatra, eu vejo que vocês, você pode me corrigir se eu estiver errada, muitas vezes vocês não se atentam como eu vou dizer, o diagnóstico ou o macro ali, vocês vão aprofundando e vai no micro pra entender meio que a raiz da coisa, porque é na raiz que vocês trabalham o ajuste. Muito boa sua pergunta. Tá. Uma das coisas que as pessoas não sabem. A TCC, a primeira coisa que ela faz é ver se essa pessoa tem diagnóstico. Eu só parto dali com aquela pessoa para um sentido se eu tenho diagnóstico. Legal. Então, eu preciso pelo menos, claro, né? Dependendo do que a pessoa me traz como demanda, na primeira sessão eu já consigo identificar um diagnóstico. Legal. Mas, às vezes, vai depender. Na terceira, eu já consigo levantar algo. Quando eu tenho um diagnóstico, aí eu tenho um direcionamento para eu tratar essa pessoa. Perfeito. Entendeu? Então, a TCC muda nesse sentido. E aí, as pessoas falam, mas só olha pro diagnóstico. Não é um achismo, assim. Não, Entendi. não temos diagnóstico? Ok, vamos seguir sem diagnóstico, que não determina o que aquela pessoa é. Mas para que direção a gente vai? Porque eu não posso tratar uma pessoa, por exemplo, com bipolaridade, com características de depressão. Não vai tratar, não vai ter eficácia, não vai adiantar em nada, vai ser tempo perdido mesmo, sabe? Então, a TCC já muda um pouquinho nesse sentido, né? Tem muitas abordagens que não trabalham com diagnóstico. Tá tudo bem. E aí vai muito mais num sentido de autoconhecimento, ajuda também, enfim. Mas a TCC não. A TCC, ela busca muito a questão da validação científica do... Total, né? Não só, a gente compreende que ela faz um avanço no autoconhecimento, né? Vamos dizer assim, de um modo mais geral. Mas a base dela é científica e estoica. Né? Então, o estoísmo é a base principal. Aperta a tecla SAP, porque eu mais ou menos sei, mas a maioria das pessoas provavelmente não saberão. Ótimo. Estoísmo vem de Sócrates, né? Sócrates, inclusive, é a base também da TCC, que tem o questionário socrático. Sócrates é uma base que a gente utiliza até hoje, né? Mas nós temos diversos outros dentro né? Tem outras pessoas que desenvolveram o estoico, né? O estoísmo. Que é uma filosofia, certo? Na verdade, não é uma filosofia, é um grupo de pessoas, né, de épocas antigas, antes de Roma, inclusive até antes de Deus, tá? E que elas tinham estudos, né, de comportamentos. Então, a base da TCC veio dali, né? Então, não é um grupo, vamos dizer... Fecha, desculpa te cortar, mas fecha muito a conta de você falar da TCC e do estoicismo pra mim. Por quê? Porque eu já passei por... Como que eu vou explicar isso agora? Eu já passei por terapias, que são psicanálise, por exemplo. E é o extremo oposto, né? Sim, o estoicismo é meio que... Veja também se eu tô errada. É lidar com a situação como ela é, meio que sem engrandecer ou, enfim, é analisar a base da TCC. Fato. Isso. Ela é a base central. A TCC é exatamente isso. Né? Por isso que as pessoas não sabia dessa relação, foi interessante saber. Todo mundo acha que quem desenvolveu a TCC foi Beck, né? Beck a gente chama de coração, mas é porque o que ele fez? Ele pegou um apanhado de informações, por exemplo, estoicos, pegou alguns outros, até a psicanálise também entrou, e estruturou a abordagem TCC. Esse foi o diferencial dele, entendeu? Então, ele acabou trazendo como aplicar isso na prática pra gente, né? Mas a base da TCC é o estoicos. Muito bom. Antes da gente falar sobre a questão da mentoria e tal, em termos de público que você atende, você segmenta homem, mulher e tudo mais, ou não necessariamente? Não necessariamente, né? Eu atendo muito mais mulheres, por consequência mesmo, né? Tenho bastante homens, inclusive, né? Vou deixar de falar dos meus pacientes, porque tenho homens. Mas a maioria mulheres, questões aí de ansiedade e relacionamento
relacionamento, a maioria, né? Pelo menos 90% das minhas pacientes, né, dos meus pacientes são mulheres. Que legal. E aí, Ká, você estruturou há um tempo o seu processo de mentoria para psicólogos que estão entrando aí na área e tudo mais. Exatamente. Assim, antes de mais nada, é essencial, ainda mais você, por exemplo, e aí é diretamente a você mesmo, você tem um grau de autoconfiança bom na área, um tom de voz que transmite essa segurança para os seus alunos, então acho que para eles ter um norte, assim, de alguém que, pô, tô no caminho e tudo mais, e consigo ir à frente e segurar a mão dessas pessoas para virem. A gente vinha falando nos bastidores quão difícil é quando vocês saem da faculdade. Sim. Então, o que acontece? Eu saindo do RH, eu passei 6 meses me dedicando a estruturar, né? E eu lembro que eu guardava, né? E falava, isso aqui eu vou precisar lá na frente. Porque eu vou orientar pessoas. Isso aqui eu vou guardar lá na frente. Desde realmente de uma missão, visão, valores de uma empresa, uma questão de... todo o processo de estrutura mesmo, eu vim construindo isso pra mim. Com a base do RH, né? Porque isso a gente fazia para as empresas, né? Fazia para a empresa que eu atuava e vinha estruturando para mim. O que aconteceu? Atendi meus pacientes, criei minha agenda de pacientes e você começa a se ver numa posição de, tá, e agora? Né? Não que os casos não sejam importantes, muito pelo contrário, toda semana eu sento, né, com grupos de estudos e estudo cada caso, mas você começa a ter uma necessidade de mais, né? E isso faz muito parte de mim, assim. O próximo sempre passo, né? O próximo nível. Exatamente. E você começa até por questões de horas, sua hora trabalhada também. A gente precisa ser realista nesse sentido. E tem muita gente que precisa desse apoio, né? Então, eu vejo isso muito mais como algo gratificante para mim, que faz, né, o sentido de ensinar. Eu gosto, sempre gostei, até antes mesmo, né, da psicologia. E por que não? E foi aonde eu comecei a estruturar, né? Eu tenho uma equipe hoje que me ajuda nesse sentido. A gente está formando gravações agora do curso. Mas agora, nesse momento, somente mentoria no individual, até mesmo para entender um pouco mais o que eles estão precisando. Grande maioria são iniciantes, né? Pessoas que terminaram a faculdade, querem saber como que faz, né? Tenho pacientes, inclusive, que são psicólogos que estão se formando em psicologia e estão migrando comigo nesse processo, né? Isso tem sido muito gostoso, porque eu já sei qual é a carência dele e ali eu trago um pouco mais, né, de um olhar mais prático para execução mesmo. Então, tem sido muito, muito gostoso. E nada como estudar o seu cliente na prática ali, através das mentorias. Ok, vamos, antes de gravar ou durante as gravações, você entendeu que pega na pele mesmo, né? Foi exatamente. Porque às vezes na imaginação é uma coisa e na prática é outra. Foi até uma orientação que eu recebi, né, da equipe, falar, faz mentoria, porque às vezes é a carência deles, é o que você vai estruturar para os demais, né? Então acaba facilitando. E aí a ideia é montar esse curso, né, estruturar esse curso e ter pelo menos uma sessão por semana, né, seja uma mentoria em grupo. O hot seat, né, para tirar dúvidas e tudo mais. Né, do que ficou. Eu acho isso muito legal. Inclusive, eu quero voltar em uma coisa que você falou, aproveitando que a gente não tá falando necessariamente só para sua paciente final aqui, mas para outros profissionais também. Essa coisa da hora. Porque eu vejo que muitas profissionais que atendem a agenda, por isso que eu puxei o assunto com você no início, precisa ser disciplinada para não lotar a agenda de repente no período da manhã. Porque aí rola um sacrifício da sua rotina, das suas outras coisas e tudo mais. Dizer, né? Porque tem a demanda, se tem a demanda, geralmente profissional quer colocar. E aí, como que é essa coisa do cálculo da hora? Eu achei lindo você falar, porque pouquíssimas pessoas têm esse conhecimento e aí pouquíssimas outras pessoas têm a confiança de falar, ok, minha hora, preciso fazer algum movimento, sabe? Eu tenho um espírito muito do CLT, business, né? Então eu sou uma pessoa muito workaholic nesse sentido. O que acontece? 44 horas semanais do CLT não dá pra você atender pacientes, não dá. É humanamente impossível, não é qualidade, não existe isso, porque... 44 horas 44 horas semanais. 44 histórias e, isso, humanamente impossível, não tem qualidade, não tem. E aí, o que acontece, né? A gente precisa entender qual é a nossa demanda em si, com a gente mesmo, no atendimento. Então, antes de eu calcular, o que eu fiz? Quanto eu consigo atender? Né? Hoje, a média de psicólogos, eles atendem em média de 6 a 8, não mais do que isso. Porque não dá.
Existem demandas que são mais ok, mas existem demandas que demandam muito mais de você, né? Do paciente. Então, a gente precisa fazer esse filtro. Hoje, eu atendo uma média de 6 a 8 por dia, não mais do que isso. Se tem um pouquinho a mais, é uma urgência, uma demanda mais, né, nesse sentido. Eu não atendo um dia da semana, que é a quinta-feira, não atendo. Eu tiro só para estudar, olhar a agenda e responder pacientes ou pessoas novas. Organizar tudo, né? Atendo de sexta no período da manhã, que daí acaba ficando também aquele restinho, né? E até para eu também me organizar, eu já começo a entoar um desligamento mesmo, um encerramento da semana, tá? Mas hoje foi essa base, né? E aí o que acontece? Você atende entre 6 a 8, mas não é só isso. Né? Porque você encerra aquele atendimento, tem que fazer uma anotação breve, né, do seu paciente para você ver o que precisa ser estudado depois. Na quinta-feira, como eu disse, eu olho aquilo que eu anotei para rever, né, para estudar. Então, você precisa fazer essa leitura, até porque, assim, o outro tem que sair dali melhor do que ele entrou. Perfeito. Né? Então, essa é a minha base, é o jeito que eu trabalho. Então, eu acredito que hoje a melhor forma do paciente, né, do psicólogo, entender o que faz mais sentido para ele, é realmente entender como ele fica, se ele consegue dar uma atenção de qualidade, os horários também, porque, por exemplo, eu pego o horário da tarde e noite, né? Mas tem psicólogos que pegam o horário da manhã. Fica um pouquinho mais restrito, porque hoje a preferência é o horário do fechamento, mas às vezes não é o melhor horário daquela pessoa, né? A gente costuma dizer, eu gosto de dizer, qual que é o seu horário mais produtivo? Sim. E não me fale, né? Eu sou mais diurna ou noturna, né? Qual que é o seu horário mais produtivo? O meu horário mais produtivo é esse período, né? Então, eu gosto de dar atenção pro paciente. Ali, eu tô 100% pra ele. Né? Porque, muito provavelmente, você já começou o seu dia, já fez suas demandas e tudo mais. Na grande maioria, eu também procuro ter uma manhã mais leve, tá? Eu gosto de ter isso é importante, né? eu gosto de ter uma manhã mais leve. Então, eu tenho rotina, né? Eu treino, eu leio. Uma organização ou outra da casa, porque... Não, meus pacientes são minha prioridade. Eu vou chegar cansada para atender, né? Então, não, eu já tenho um pré-preparo ali desde a hora que eu acordo e tudo mais, né? Tem que ter essa rotina. Eu ouço você falar, eu só consigo pensar em posicionamento. Tá. O quanto é importante você ter essa visão macro, ao mesmo tempo micro, das pequenas coisas que você faz e saber impor os limites ali, né? Acho que todo começo de carreira mistura um pouco a ânsia de fazer dar certo com eu tenho que pegar a qualquer custo, com precificação também, de repente. Sim, é uma coisa até que você perguntou. E a gente não pode ficar refém do nosso salário, né? Então, a gente também tem que aprender porque assim, no começo, a gente começa mesmo com valor social. Não dá pra enganar, né? Não dá pra gente falar, começa, mas não dá pra gente lotar a agenda dessa forma. É porque você fica refém. E é o que acontece com as pessoas que atendem por convênio, por exemplo, né? Então, o que eu recomendo fazer? Sempre o investimento, né, de captação, de trazer mais pacientes com melhor budget, né, melhor ticket. Isso é uma das coisas que eu prezo, né, que eu oriento os meus mentorados. Por exemplo, vamos supor, eu encho minha agenda, né, eu atendo hoje uma média de 30 pacientes. Imagina, toda semana ter o paciente ali no valor social, né, eu fico refém daquilo. Porque você quer aumentar a sua renda, você vai precisar trabalhar mais Isso, e aí é onde, né, por isso que eu faço uma exclusão de um dia pra eu me dedicar, e às vezes até rever, né, às vezes desligamentos de pacientes também que a gente precisa fazer, porque não tá fluindo, não tá engajado, né, então tudo isso a gente precisa olhar, porque não é interessante a gente ficar refém daquele olhar paciente. Olhar como um negócio, né? Precisa. E eu acho que existe a crença de tipo assim, a psicologia, o psicólogo... tipo, não pode... Socialista, né? Uma pessoa que não, social. Tipo, você tem que fazer, você não ama sua profissão, você tem que ajudar as pessoas e não sei o quê. Tipo, calma. Hoje isso tá mudando muito, né? Isso até dentro da minha casa, da minha família, por exemplo. Mas a gente precisa realmente trazer esse posicionamento pra pessoa. O que você entrega? Porque se você chegar lá cansado pro paciente, você não desenvolve com ele, não traz uma sessão dinâmica... ele vai continuar, né? Você vai se colocar na posição de ser um valor social, você vai se colocar na posição de ficar refém dele. E não é assim que eu trabalho. E convenhamos que para qualquer tipo de evolução no seu próprio trabalho também existe investimento, tanto financeiro quanto de tempo, energia, para trazer, de repente, mais conhecimento para essa pessoa melhorar mais rápido, enfim. Sim, o famoso ROI, né? Exato. Que a gente precisa fazer girar. Se eu compro um livro, o que ele tá me dando de retorno? Exato. Né? Nossa, eu amo isso, porque pouquíssimas pessoas têm essa mentalidade, não só na psicologia, mas em todos
os segmentos, principalmente prestação de serviço, né? Sim, Lida com sim. agenda e tudo mais. Sim, tem muito isso. Cá, amei esse bate-papo. Existe algum recado que você queira dar, especialmente com relação à questão da ansiedade, da depressão, enfim? Sim, eu acredito que, assim, a gente precisa primeiro se conectar com a dor, com a nossa dor, com o nosso sofrimento, para aí sim a gente parar de sofrer, né? Isso eu tenho muita clareza. Não dá para você fechar aquela portinha, fechar aquela janela e fazer de conta que não tá acontecendo, né? Então a gente precisa visitar, entender o que que é isso, né? É realmente tirar Faz muito sentido. o que, né, para fora, se deparar com essa realidade para a gente, de fato, conseguir sair desse sofrimento, né? Então, mulheres, por favor, conectem-se, né, com o seu sofrimento, porque é a única forma de se libertar, de se livrar, de deixar de ser refém, né? Eu gosto muito dessa perspectiva, é o que eu trabalho muito dentro da sessão, né? Não dá pra gente... As pessoas costumam olhar muito para os sintomas fisiológicos. Sintomas, para mim, é só um sinal, tá? Por detrás daquilo tem muita coisa que a gente precisa vasculhar, né? A terapia cognitiva, ela tem muito isso, de investigação. Então, é isso que eu convido as mulheres, investigar o que de fato dói para parar de doer. Então, a gente precisa esse movimento de olhar para aquilo que precisa ser olhado, dar forma, cor, tamanho. Tipo assim, eu vim do esporte, estudar o adversário, meio que isso, né? Entender que ele existe. A arte da guerra, sim, necessário. Exato. A gente precisa realmente lidar com isso. Não tem... E serve, assim, para nós mesmos, né? A gente não pode ficar refém, né? O que faz uma pessoa ter ataque de pânico? Ela tá refém dela. Tá refém das emoções. Tá refém da reação fisiológica. Tá tudo bem, né? Mas por isso que existe tratamento, por isso que existe todo um estudo, né? É assim que a gente vai lidando, não dá pra... faz muito sentido. Eu amei esse bate-papo, ó, mulherada, fica o meu convite aqui, falando sério mesmo, a gente tá falando de um tom positivo, né, da psicologia, da terapia, mas eu convivo com muitas mulheres empreendedoras, empresárias, eu sei quanto esses sentimentos, no geral, são confusos e o quanto é importante a gente ter orientação, acompanhamento, ainda mais aí de uma linhagem, de uma profissional que vai conseguir verdadeiramente te ajudar a mudar as coisas de forma prática, né? E não ser aquele processo que você acaba sendo uma eterna troca e você meio que patina, né? Então, se você tá sentindo alguma coisa, assim como a Carol falou, olha pra isso, acolhe, entenda, mas busque ajuda. É o tal de aceitar, mas não se conformar, né? Sim, é um grande processo, não é algo rápido, né? É realmente se conscientizar. Por isso que a gente costuma sempre dizer, é um processo. Não é rápido nem fácil. Não, né? Dentro desse processo gera muito sofrimento, né? A gente se conecta com coisas que muitas vezes não queremos nos conectar, mas faz parte. Então é isso, maravilhosas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, que aproveitem para realmente olhar para o que precisa ser olhado. Se você é do FBI Clube, aproveita para seguir a Carol aqui, chamar ela para aquele café esperto, eu já disse. E se você não é, aproveita e envia esse vídeo para uma psicóloga que está em formação, que com certeza a Carol vai ser uma excelente mentora para ajudar nesse caminho. E também, se você conhece outras mulheres que possam precisar de orientação, pode mandar, porque ela atende online. Então, não existe limitação de região, Exatamente, isso aí. Eu amei nosso bate-papo. Obrigada. Eu que agradeço, que nós sejamos aí parceiros mais um ano. Arrasou, isso aí. Um beijo e até o próximo.